Boa noite, queridos irmãos. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente, especialmente nesse domingo, né, que é um domingo especial de Dia dos Pais. Eu espero que todos estejam aí presentes nesse lar, cheio de afeto, cheio de amor, com lembranças ou então com a presença física dessa figura amorosa que é o nosso Pai em nossas vidas. E o evangelho de hoje a gente vai conversar justamente sobre um pai que é todo amor, que é todo bondade, que é o nosso Deus, e também sobre o início do cristianismo no mundo, né? Esse irmão mais velho que muitas vezes faz papel de pai nas nossas vidas, que é Jesus, e que veio trazer essa imagem desse pai amoroso para nós aqui na Terra. Mas antes de iniciar, eu já convido todos vocês, aqueles que quiserem, a reservarem a sua água, colocarem aí próximo a vocês, para durante todo o Evangelho a gente poder receber do alto as bênçãos das quais a gente precisa. E também vamos iniciar com o nosso momento de oração, fechando os nossos olhos, afastando os nossos medos, as nossas angústias do nosso coração e deixando entrar a bondade e o amor desse Pai grandioso que nós temos, a nos acolher, a perceber em nós o nosso potencial e não os nossos defeitos, e a nos aceitar como somos. Que a espiritualidade da Casa da Caridade Inácio Daniel possa nos acompanhar durante todo esse evangelho, nos inspirar e nos fortalecer para que essas lições possam estar presentes no nosso dia a dia. Que Jesus, esse irmão mais velho e muitas vezes nosso Pai, possa nos acompanhar também, nos dando conforto, nos dando sabedoria para enfrentar as dificuldades e que estejamos sempre conectados com o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, recebendo as suas inspirações, para que possamos levar a vida com mais leveza, mas também com muita responsabilidade. Que o Mestre Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, gente, eu trouxe uma leitura inicial aqui para a gente começar a nossa conversa, que é do livro Filho de Deus, do Divaldo Franco, né? Psicografia de Divaldo, mas ditado por Joana de Ângeles, e a mensagem é sobre a tua gratidão. E começa assim. Há quem traduza a gratidão mediante o estilo bombástico das palavras, da eloquência dos discursos, dos gestos comovedores de que todos tomam conhecimento. Passam como pessoas reconhecidas, portadoras de méritos e sentimentos comentados. Todavia, tão logo as coisas mudam de rumo e os acontecimentos deixam de atender-lhes aos interesses imediatos, ei-las desiludidas, deprimidas, frustradas. A vida é um hino de louvor a Deus, um poema de beleza, convite perene à gratidão. Por isso, há somente razões para o agradecimento e bem poucas necessidades para solicitações. Seja a tua a gratidão silenciosa, que opera no bem, porque este é o estímulo constante da tua existência. A fidelidade aos compromissos nobres, aos quais aderiste espalhando ondas de otimismo e de esperança, a atitude paciente e bondosa, ao lado daqueles que se desequilibram e sentem-se a sós, a prece ungida de amor em favor dos enfermos, dos inquietos e dos adversários, a perseverança nas ações relevantes, quando outros desertaram, o clima mental de fé e de união com tudo e todos, sejam as maneiras de expressares gratidão a Deus e à vida pela honra de estares consciente da tua existência e presença no universo. A tua gratidão seja o amor que se expande e mimetiza todos quantos se acerquem de ti, experimentando a dita de viver. Então esse texto nos fala que muitas vezes, diante das dificuldades da vida, a gente passa a questionar e a ter dúvidas sobre o poder do nosso Deus, o nosso Pai amoroso, o nosso Pai bondoso. Assim como nos pais aqui da Terra, né, quando eles nos convidam a esforços maiores, né, ou então a caminhos que vão contrariar aqueles que nós desejamos, a gente muitas vezes acha, mas será que esse Pai me ama de verdade, né, me fazendo passar por essas dificuldades? E muitas vezes, na verdade, são os caminhos mais difíceis que nos levam a um maior fortalecimento interno, a uma maior progressão espiritual. Então, os pais que nos orientam aqui na Terra, a maioria deles quer o nosso bem, assim como o Pai que está nos céus
né? O nosso Pai poderoso de amor e de bondade, ele também só quer o melhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente precisa atravessar tempestades para que a gente depois reconheça, então, o arco-íris que a vida nos traz de presente. E é nesse sentido que a gente vai conversar, ou seja, sobre o evangelho de hoje. Eu sei que muitas famílias não têm essa presença amorosa de um pai, né? Um pai que seja amparo, que seja sustento, mas ainda assim, esses filhos não estão sozinhos, porque nós temos o nosso Pai maior, que é Deus. Então, conversando um pouco sobre a passagem de Jesus aqui na Terra e essa visão amorosa que ele nos trouxe de Cristo, a gente vai falar lá dos momentos iniciais, então, do movimento cristão. E aí isso está baseado no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, 16 do Evangelho de Mateus, e a gente vai utilizar também o livro 2 do Evangelho Redivivo, que é um livro da FEB, né, que fala sobre o estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. Esse é o tema 46 desse livro. E aí esse texto, né, ele nos apresenta uma lição de fé, de amor e de entrega, né, porque muitas vezes na nossa incredulidade a gente não consegue se entregar. Mas quando a nossa fé cresce, quando a nossa fé se torna ativa, então a gente se entrega à providência divina, sabendo que guarda ali o melhor para cada um de nós. Então, hoje, as pessoas que estão enfrentando momentos de dúvida, né, momentos de dor, que esse texto seja também uma inspiração e um lugar de conforto para essas pessoas. Porque quando a dor nos visita, é muito comum que a gente, né, acabe desacreditando de algumas coisas, que a nossa fé acabe sendo enfraquecida, e a gente passa a questionar, então, esse amor de Deus por nós, né? Se Deus nos ama, por que estamos, então, passando por momentos tão difíceis? Mas, na verdade, assim, a gente clama para Deus nos livrar do sofrimento, esquecendo que a passagem pelo sofrimento também vai nos fazer crescer e nos aproximarmos cada vez mais, então, desse Pai. E se hoje a gente questiona, então, o poder desse Deus, no passado muitos questionaram também, né? E questionaram aquele que veio em nome de Deus, que foi Jesus, né? Como seu Filho amado, que foi enviado para nos mostrar esse caminho, esse novo caminho, essa nova inspiração, essa boa nova, né? Que nos faz, então, evoluir. E especialmente os religiosos daquela época. Então, os fariseus, os doutores da lei, eles questionavam muito Jesus. E eles não conseguiam enxergar em Jesus o que era nítido para aquelas pessoas que o seguiam, né, que estavam ali na convivência diária com Jesus. Ou simplesmente era mais cômodo para esses religiosos não acreditar, não enxergar. E por isso eles começavam a armar alguns momentos, né, para testar Jesus, para fazer com que ele caísse em contradição nas suas pregações. Então, lá os versículos 1 a 4 do capítulo 16 de Mateus, eles falam do momento em que os fariseus e os saduceus, né, os religiosos, então, da época, eles pedem a Jesus um sinal do céu. Ou seja, eles queriam uma prova, alguma coisa que fosse visível, né, que confirmasse a autoridade de Jesus aqui na terra. Mas aí Jesus, com a sua sabedoria, com a sua firmeza e compreendendo ali aquele momento, o que aqueles irmãos verdadeiramente queriam, ele responde assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Então, Jesus mostra para a gente algo essencial nessa resposta, né? Que a nossa fé, ela não deve depender de sinais externos, mas sim de uma confiança interior nossa. Uma confiança através dos sinais que nos tocam por dentro, né? Aquela revelação que a nossa mente, o nosso espírito sente ao encontrar uma pessoa, ao encontrar uma fé, ao encontrar um templo, é o que a gente sente por dentro, que é o verdadeiro sinal. E os fariseus, os saduceus, os religiosos daquela época, eles queriam algo extraordinário, uma prova visível daquela autoridade de Jesus. E aí Jesus rejeita essa exigência porque ele sabia que eles não buscavam a verdade, né, com aquela sinceridade toda. Na verdade, eles queriam testar a sua fala, o seu comportamento, para que ele caísse em contradição, então eles pudessem acusar e condenar Jesus. E não adiantaria, então, o tanto que ele fizesse, qualquer coisa que ele fizesse, eles encontrariam algum motivo para continuar nessa perseguição. E aí ele chama, então, esses religiosos de geração má e adúltera,
porque apesar deles já terem presenciado e já terem visto muitos milagres que ocorreram durante a passagem de Jesus, eles continuavam incrédulos, não querendo acreditar que então Jesus fosse o Messias. E aí, quando ele se referencia ao sinal de Jonas, é porque Jonas ele foi o enviado de Deus, né? E ele tentou fugir da sua missão, então ele tomou um barco, e aí isso causou uma grande tempestade, e as pessoas do barco tiraram a sorte para ver quem era o culpado, então, de toda aquela tempestade, e na sorte foi apontado ali que Jonas, então, seria o culpado, e ele pede para essas pessoas que o atirem ao mar, que o lancem ao mar, porque a tempestade iria cessar. Eles não acreditaram, claro, mas lançaram, né, na última tentativa ali de tentar se livrar da tempestade, eles lançaram Jonas ao mar e a tempestade cessou imediatamente. Mas Jonas permaneceu, então, por 3 dias e 3 noites no mar, até que então ele retornasse à terra firme para cumprir a sua missão. Então, essa ressurreição a qual Jesus se referia, seria também o seu maior e mais definitivo sinal, né, a sua ressurreição. Mas mesmo diante desse sinal, a gente vê, né, na história que muitos desses religiosos permaneceram, então, endurecidos na sua incredulidade e se afastaram, então, de Jesus. E os fariseus e saduceus, eles tinham ali diante deles o próprio Filho de Deus, né, com todos os sinais que eles queriam, mas se negavam a enxergar e mesmo assim duvidavam. E aí, trazendo isso para o nosso tempo atual, quantas vezes nos nossos momentos de dor, nos nossos momentos de dificuldade, a gente também pede sinais a esse Pai amoroso, a esse Pai bondoso, né? Quantas vezes no meio de um sofrimento, no meio de uma tempestade que a gente está atravessando, a gente se pergunta onde Deus está, que não está ali presente a nos salvar daquele momento, né? Então a gente pede para Deus uma prova, um sinal de que Ele está conosco, atravessando aquela dificuldade. Ou, na verdade, muitas vezes a gente quer simplesmente se livrar daquele sofrimento através da presença de Deus. E a gente até consegue se livrar do sofrimento no sentido de conseguir atravessá-lo sem maiores danos, sem maiores angústias, se a gente se conectar com esse Pai amoroso. E aí a resposta de Jesus àqueles religiosos da época, né, que queriam então esse sinal extraordinário, era de que a fé verdadeira ela não exige provas. Ela não precisa de sinais, né? Ela é um salto no desconhecido. E tem uma frase que me marca muito, que é: primeiro você dá o passo e Deus, então, coloca o chão. Então, essa é uma entrega verdadeiramente confiante, né, no nosso Pai. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, parece que não vai ter jeito, né, de se refazer. Mas Deus, a gente tem que entender que Ele não está. Deus é ao nosso lado. Deus é à nossa frente, Deus é a nossa retaguarda. E para aqueles que hoje se sentem perdidos, sem esperança, que a gente consiga então se lembrar desses ensinamentos, né, de que o maior sinal de Deus, ele já foi dado. Né? Quando Jesus, quando ele enviou o seu Filho amado, esse Espírito puro em sua missão aqui na Terra, para nos ensinar esse amor incondicional de um Pai que está sempre ao nosso lado, como fazem, né, os pais aqui da Terra, que nos momentos mais difíceis são aqueles que nos carregam no colo. Então, logo em seguida a esse episódio, Jesus alerta também os seus queridos amigos, os seus discípulos e os apóstolos sobre o fermento dos fariseus. E aí, inicialmente, os discípulos eles não entendem essa referência de Jesus, eles pensam que Jesus está falando aquilo porque eles se esqueceram de levar pão, né, para o outro lado do lago que eles atravessaram, mas, na verdade, Jesus esclarece que ele não estava se referindo ali ao pão, mas ao fermento que simbolizava então os ensinamentos que eram distorcidos pelos fariseus, né, pela hipocrisia desses líderes religiosos que se baseavam muito nas coisas exteriores e não na transformação interna que a gente precisa. Então, muitas vezes os discípulos que estavam ali convivendo no dia a dia com Jesus, eles tinham essa dificuldade de entender a sua mensagem, né? Os seus corações amavam incondicionalmente Jesus, mas a fé ainda era vacilante. E muitas vezes isso acontece com a gente, né? A gente clama o nosso amor por Jesus, a gente clama o nosso amor por nosso Pai de bondade, mas a gente, no momento de dificuldade, a nossa fé ainda titubeia.
E aí eles também sofriam as tentações de um mundo que se preocupa muito com essas questões exteriores. Né? E aí Jesus percebe essa deficiência deles, a todo momento Jesus percebe, mas ele foca no potencial que esses discípulos têm, que esses amigos amados têm. Então ele tenta recuperá-los e despertar nele então essa vocação para o bem. Né? E aí Jesus nos mostra que Deus não é esse juiz severo, né? Que antigamente se acreditava que era o Deus dos exércitos, o Deus da vingança, né? Mas Deus é sim um Pai amoroso que nos acolhe, que nos traz forças para atravessar os momentos difíceis. E muitas vezes esse fermento, ele está presente na nossa vida, contaminando então o nosso crescimento espiritual, né? As coisas mundanas, aquelas pessoas que nos desmerecem, que nos levam a acreditar que Deus só vai gostar de nós e nos amparar se nós formos perfeitos. Imagina, Deus nos conhece profundamente e sabe de todas as nossas imperfeições, mas Ele espera o nosso tempo de evoluir, porque Ele sabe da nossa capacidade, né? E o sofrimento, ele não é um castigo divino. Esse é mais um fermento do mal que foi plantado em nós, de acreditar que a dor e o sofrimento é porque nós merecemos e que nós vamos, então, ser castigados por isso. Mas não. A vida aqui na Terra é uma escola, a gente está aqui para aprender. E os momentos difíceis pelos quais a gente passa, eles também vão nos ensinar. Então, que a gente não deixe crescer em nós esse fermento que deixa oco por dentro, né? Mas que a gente se preocupe em focar naquilo que nos faz crescer no espiritual, né? Aquilo que nos faz crescer no sagrado, no amor de Deus por nós, no bem que a gente pode proporcionar aos nossos irmãos que passam pelo nosso caminho e nessa transformação íntima pela qual todos nós estamos aqui. E foi essa transformação que Jesus despertou a Pedro no fortalecimento da sua fé. Né? Jesus pergunta, ele une os seus apóstolos e ele pergunta: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? E aí cada um vai respondendo uma coisa diferente, né? Dizem Elias, dizem João Batista, dizem Jeremias. Mas então ele questiona diretamente a eles: e vós, quem dizeis que sou eu? E aí Pedro é quem responde. E Pedro responde assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa confissão de Pedro, ela passa a ser então esse exemplo de fé, de entrega, de enxergar em Deus não somente, em Jesus, não somente o Messias, mas sim o próprio Filho de Deus. E aí Jesus, ouvindo aquela resposta de Pedro, ele se emociona, olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a resposta do Pedro, ela acaba sendo esse marco inicial do movimento cristão, de enxergar Jesus como esse espírito puro, esse espírito que vem representar a divindade aqui na Terra, que traz todo o amor de Deus por nós e espalha, então, através dos seus exemplos, das suas palavras. E no Espiritismo, a gente também acredita que Jesus seja, então, esse espírito puro, né, que veio com uma missão, ele é um emissário celestial, e ele está encarregado, então, dessa missão divina de conduzir toda a humanidade ao progresso espiritual. Ele, sim, é inspirado no pensamento de Deus, porque Jesus comunga com o Pai, né? Ele tem essa ligação íntima com o nosso Deus. E a palavra de Jesus, ela se tornou essa pedra de consolidação, então, desse novo edifício de fé. Esse novo edifício de fé que Jesus ergue, então, sobre as ruínas de uma fé passada, de uma fé já vencida. E aí Pedro, com todas as suas imperfeições, com todas as suas falhas, a sua impulsividade, ele é escolhido por Jesus para ser a base, então, da sua igreja. Porque Jesus ali está mostrando para a gente que a igreja, ela não é um templo. Ela é uma fé viva, ela é o amor em movimento. E aí Jesus nos ensina que Deus, o nosso Pai, ele não busca perfeição, mas ele busca corações dispostos. E aí, se a gente trouxer, então, aqui para os nossos pais terrenos, né? Eles muitas vezes também não querem o filho perfeito, mas eles querem, dentro das nossas limitações, que a gente dê o nosso melhor. E para isso, claro, eles se esforçam também para serem os nossos exemplos. Muitos não conseguem, muitos tropeçam pelo caminho, porque eles também são espíritos em evolução.
né? Muitos vão falhar na sua missão de amor, mas a intenção deles por nós deve refletir, então, essa intenção divina, desse amor puro, desse amor bondoso que enxerga também o nosso potencial. E aí Pedro, se a gente olhar para a figura de Pedro, a gente vai ver que ele era falho, impossível, que muitas vezes a sua fé falhava, mas ele se tornou um instrumento para servir junto a Jesus e ajudar então na construção dessa obra de Deus. E assim também somos nós, muitas vezes frágeis, muitas vezes falhos, muitas vezes equivocados, mas nós somos amados e nós somos chamados a confiar então nesse Pai de amor e de bondade. E aí, logo após essa revelação, então, de Pedro a Cristo, né, de que ele era, então, na sua visão, o Filho de Deus, Jesus começa a falar também sobre os momentos de sofrimento pelos quais ele teria que passar. E aí Pedro é o primeiro a se revoltar contra isso. Então ele diz assim: Deus não permita tal coisa, Senhor. E aí Jesus vai e corrige Pedro, porque ele sabe que naquele momento Pedro se afasta dessa sua fé ativa e começa a olhar só as questões mundanas, as questões exteriores. E aí ele diz: para trás de mim, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas as dos homens. E por que Jesus quis ensinar então a Pedro a partir desse posicionamento dele? Porque Pedro, que acabara de demonstrar a sua fé nesse irmão mais velho, né, dizendo que ele era então o Filho de Deus, ao saber que ele passaria por dificuldades e queria sofrer, Pedro tenta impedir os planos de Deus, né? Então a sua fé vacila. E isso nos mostra que mesmo aquelas pessoas mais fiéis, né, mais convictas então da presença de Deus em nossas vidas, pode vacilar diante da dor e do sofrimento. E isso acontece com cada um de nós quando a gente enfrenta perdas, quando a gente enfrenta desafios, a gente começa a questionar os planos de Deus para nós, né? Então a gente sempre pensa que o caminho que a gente deseja é o melhor caminho. Mas Jesus então nos lembra que esse sofrimento, por mais que ele nos seja incompreensível no momento em que a gente está atravessando, ele vem e nos fortalece. Então a dor, o sofrimento não é o fim, mas é esse caminho para a nossa transformação. E aí, para cada um de nós que hoje carrega essa dor no peito, que a gente saiba que Jesus também passou por esse sofrimento, por essa dor, e ele entende o que é sofrer, mas ele caminha ao nosso lado, transformando então essa nossa cruz em esperança, em fé ativa. E aí, por fim, Jesus nos faz um chamado também, logo em seguida, e cheio de amor, esse chamado, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, ele nos lembra aqui que a verdadeira vida, ela não está em acumular riquezas, em evitar o sofrimento, em querer desviar, né, daquele caminho que está reservado para nós, mas sim entregar-se a Deus, confiar nesse Pai e entregar-se também ao próximo através do cumprimento da maior lei de todas, que é a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, quando a gente toma a nossa cruz, isso não significa que a gente deve buscar o sofrimento ou achar que é bom sofrer, mas é aceitar todos os desafios que a vida nos impõe. As dificuldades, elas virão, a gente vai ter que aprender a lidar com elas e aproveitar essa oportunidade para que a gente possa, então, aprender e atravessar esse momento sem deixar a nossa fé vacilar, sabendo que a gente não está sozinho, mas que Jesus nos prometeu que ao perdermos a nossa vida por Ele, a gente a encontrará. Então, que a gente tenha essa lição dentro de nós, nos permitindo atravessar esses momentos mais difíceis. Então, para hoje, aqueles que seguem ainda sem forças para carregar a sua cruz, é para a gente lembrar que Jesus nos convida todo o tempo a segui-lo, e ele está sempre do nosso lado, caminhando conosco, e algumas vezes ele nos carrega no colo, né? Quando a gente percebe que aquilo está muito difícil, que a gente não vai aguentar, ele vem e nos abraça, e nos acolhe e nos levanta. Então, a lição de hoje é esse convite à fé, à esperança, à certeza de que há um Pai amoroso ao nosso lado, e também é uma homenagem amorosa a esses pais que aqui na Terra cumprem também a sua missão de amor, nos guiando, nos orientando pelos melhores caminhos.
Então, um abraço carinhoso a todos os pais, aqueles que estão aqui no plano físico, no plano espiritual, que todos eles possam receber no dia de hoje o nosso amor e a nossa fé ativa também na busca do melhor para o mundo, coletivamente, e também dessa transformação íntima que eles nos inspiram e nos ajudam a realizar. Então, para o nosso momento final, eu trago aqui um texto também do mesmo livro, mas antes eu queria recordar para vocês um trechinho de uma música, não vou cantar, vou só ler os versos, porque eu acho que fala muito sobre essa questão da dúvida e a presença de Deus nas nossas vidas, que é aquela música que diz assim: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar ou Big Bang para disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. Então, Deus está conosco em todos os momentos. Não se esqueçam disso. E aí, para finalizar, vamos acompanhar aqui o texto Deus te ama como uma forma de oração para o fim desse evangelho. E que Jesus possa nos acompanhar a todo momento e estar em nossos lares, agora e sempre. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti. Tu o sabes. E onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo. Então, que nós possamos sentir essa presença do nosso Pai em nossas vidas ao longo de todos os momentos, sejam eles felizes, sejam eles tristes. Espero que vocês tenham uma semana feliz e a gente se vê no próximo Evangelho. Um grande beijo, fiquem com Deus.